oportunidade não, direito de ser sepultado com a sua marca, que são as suas contas, porque a gente sabe que é o simbolismo muito forte disso. Por que a gente vai lá e olha assim, essas contas são europeias? Por que são europeias? Se na África já fabricava isso há muito tempo. São as contas azuis que nós temos lá. E alguém falava assim, são contas europeias, mostrando aí que, peraí, os caras, isso é uma coisa comum na África, são deles normais as contas, que elas já traziam. A gente viu aqui, eu vou falar pra caramba, a gente viu aqui os adereços aqui dos bandos, com seus pingentes. Bom, aí vai. E aí então, não tinha essa delimitação. A gente sabe a delimitação hoje, ele realmente é pequeno, não tinha muro, não tinha nada, apenas uma cerca. E aí a questão da queimação dos corpos, já falei. E a questão do armazém, ele é mais contemporâneo, seu Tobias, né? A questão do armazém é mais contemporâneo. Eu acredito que seja mais do período final ali do Valongo, enquanto não final do Valongo, final do enterramento, e aquela região começa a ser passada, uso não exclusivo, mas em grande parte para essa questão do café, desses víveres. Esse é um entreposto de chegada e saída. Por isso ali o moinho. Ok? E essa questão também da limitação, que é só ali mesmo, só para encerrar, os moradores ali sentem muito desconforto em relação a isso, porque eles não querem realmente dizer que moram onde foi um cemitério ou que encontrou ossos e tal, por uma série de questões. Desculpa interromper, essa relação talvez se estende lá para o cemitério dos Ingleses? Em que sentido? Não entendi. Por exemplo, eu não quero morar perto do cemitério dos Espíritos. Não. Morar certo dos é status. É status, né? Agora morar ali não é nenhum. Dizer que na tua casa, embaixo da sua casa, tem ossos de escravos e tal, não traz nenhuma. Tem a ver com o que ele falou, que se o Instituto está fazendo algum tipo de trabalho com essa população, no sentido delas se apropriarem, delas se relacionarem com esse lugar, não como um lugar negativo, mas como um lugar de memória, de resistência e construir identidade, né, dessa população com o cemitério. Por isso que eu interrompi, desculpas. Então, o Instituto fica aberto de terça a domingo, e ele é aberto, e uma coisa interessante que às vezes até é complicado, ele é aberto o tempo todo, os moradores estão lá o tempo todo, eles entram quando eles querem, eles saem quando eles querem, eles conversam ali dentro, reúnem-se ali dentro, e a gente tem procurado chamar esse povo, esse público, e a ideia das oficinas lá gratuitas é justamente para isso, para trazer esses moradores, se apropriarem do conhecimento de que está ali depositado, senão não tem sentido. E nesse ponto tem que a diretora do PMT, a presidente do PMT, tem muito essa questão da população estar presente, não se cobra nada por conta disso. Então isso o IPN tem procurado ser esse local. Não vou dizer que ele é o único, claro que não é, e também não é o local que vai ser aquele que vai centralizar todas as ações culturais ali, mas a gente tem procurado fazer e trazer propostas para essa comunidade. Agora, poderia ser mais. Eles poderiam se apropriar mais disso. Rapidinho. Vou tentar responder em 2 minutos. Penéas. Beatriz, sobre a prostituição, eu acho que tem a ver com o fato dos médicos pegarem grandes temas, sobretudo relacionados à sociedade, enfim, e tentar criar uma agenda, impor a sua própria agenda e também demarcar ali o seu território de saber e de poder também, né? Então, o que acontece? Aí nesse caso, é claro, aí a própria faculdade de medicina, eu não sei se no final do século XIX ainda é assim, mas que coloca como temas daquele ano determinados temas. Nesse momento a prostituição era um tema, então isso para trás provavelmente é a mesma coisa, né? E nesse caso não no tráfico de escravos, mas da febre amarela, por exemplo, na época da epidemia da febre amarela, cólera, e outras questões, né? Agora, Tobias, pois é, a medicina é socialmente construída, claro, eu acredito piamente nisso, tanto que meus teóricos são todos da história social das ciências, que nós acreditamos nisso, né? O espaço, o conhecimento médico, tudo isso é construído. Agora, com relação ao que você falou sobre medicina acadêmica e medicina popular e os curadores populares,
justamente, eu não falo disso diretamente no meu texto, que eu falo exatamente só dos médicos, da medicina acadêmica. Apenas no capítulo onde eu falo sobre as ervas e tal, a construção de remédios, a fabricação de remédios, né, e as discussões sobre a eficácia de remédios, é onde eu falo sobre isso. E justamente o que acontece nesse momento? A medicina está em institucionalização, ela é muito frágil ainda. As curas populares têm muito mais apelo do que a própria medicina, né? É muito mais, principalmente as camadas populares da população, tendem a procurar mais os curandeiros do que o médico. Geralmente se procura o médico quando você vai morrer. Isso tem diversos relatos, etc. A preferência é pela prática de cura popular. E é claro, aí o que a medicina faz? Chama de charlatão, aí cria determinados discursos pedindo que o poder público torne essas práticas de cura ilegais, etc. Quem pode falar isso muito melhor é a Tânia do que eu, que trabalhou muito sobre isso, tem trabalhos muito bons sobre isso. E um outro lugar legal que se fala sobre práticas de cura e também a medicina acadêmica, todas essas relações sobre saúde e escravidão. Esse livro que a Tânia organizou junto com o Flávio Gomes há pouco tempo, tem diversos artigos, eu acho que é bacana. Na verdade, esse livro, Escravidão, Doenças e Práticas de Cura no Brasil, a gente acha ele para comprar ou mais baixar na internet? Ele está na Arca da Fiocruz. Sim. Ele está no depositório da Fiocruz, né? É só baixar, enfim, não baixar legalmente, né? É legal baixar nos dois sentidos, né? Então, vocês podem estar lá para baixar, baixem, leiam, é bem interessante. Exatamente, tem do Júlio, tem do André, não é? Deixou um, a gente vai sortear daqui a pouco para quem... Acho que como? Bacana. Tem um. Não, ela vai sortear um agora. Para as pessoas que estão aqui, mas você pode baixar pela internet gratuitamente também. Entendeu? Só ir na Arca Fiocruz. Da Arca Fiocruz vai ter... Pode baixar lá. E a Beatriz depois vai sortear um aqui ainda hoje, né? Pronto, respondi os dois rapidinho. Eu acho que... você não sabe fazer? Então, eu não sei se a Jorge já fez, né? Era a pergunta. Acabei. Você fez. Tá, não, é porque primeiro é a Bela, depois... desculpa seu nome? Aline e... Deixa o André perguntar que ele viajou 5 horas até aqui. Não, eu vou deixar. Eu vou deixar, só tô botando a primeira Bela. É rapidinho, só para você ter chance da gente conversar sobre a questão das doenças relacionadas diretamente ao trabalho escravo. Então, assim, a gente sabe que em alguns documentos, tanto tuberculose quanto a doença da depauperalização física, né, que a gente chamava de esgotamento total, né, a morte por total esgotamento do corpo. E, em momento algum, a gente consegue relacionar isso diretamente, mas por essas causas mortes, a gente pode pensar no universo do trabalho adoecendo, né? Então, eu queria saber se você chegou a olhar isso com esse viés do mundo do trabalho, que não é, né, uma questão muito cara ainda, é uma questão que a gente está conseguindo botar como pauta, né? Mas em especial para nós que trabalhamos com doença, com história da doença, e eu trabalho com doença do trabalho, e é muito caro isso. Para ver se um dia eu consigo trabalhar com a Tânia. Aline. Eu já fiz a pergunta para o Júlio, agora vou fazer a pergunta para o Silvio. Eu nem tive tempo de parabenizá-los e agradecer pelas apresentações. Foram maravilhosas, aprendemos muito. Mas
busca pelo melhor tratamento, como que se considerava o melhor tratamento, não sei. Visto por esse viés do tratamento policial. Ali na área do Valongo tem um hospital escola da Santa Casa, eu visitei recentemente, lá diz que é um hospital do meados do século XIX, que era um ponto de acolhimento de escravos, que além de atender a população, era um ponto de acolhimento de escravos que vinham do Porto do Valongo. É o que está dizendo lá no... Da Gamboa? da Gamboa. Aquele que estou. No Hospital da Gamboa. Que fica próximo do... Então, como vocês me falaram sobre esse hospital, eu não sei, agora eu fiquei na dúvida se o que eles disseram ali é a verdade. Pode falar. Não especificamente sobre isso, é porque ali é um hospital que foi criado a partir de uma enfermaria. A Santa Casa teve que criar, era obrigada a criar 3 enfermarias por conta da concessão que ela teve para criar os cemitérios públicos de São Francisco Xavier e do São João Batista. E isso foi em 1852. Né? Já tinha terminado o tráfico atlântico, né? Tinha tráfico, né? Mas não pelo porto, mas podia receber escravos sim, mas não seria por conta do tráfico, do tráfico atlântico, talvez o tráfico interno, os escravos que estavam por lá. Desculpa. Ou seja, um hospital de escravos, mas não por conta do tráfico, mas de escravos da cidade mesmo. Que como outros hospitais tinham também, né, de escravos. Eu só queria, só para fechar também a minha fala, é só porque eu queria chamar a atenção para uma reflexão que a gente pode fazer para essa questão do tratamento dos escravizados e dos pobres, né, no século XIX e hoje em dia também. Porque tem um projeto lá na Fiocruz, eu acho que é o projeto Nascer no Brasil, né, que mostra claramente que... Oi? Não, lá da INSP, que mostra claramente que as mulheres, isso falando assim do parto especificamente, né, que as mulheres pardas e negras sofrem muito mais, assim, em termos de não receber medicamento para dor, em termos de estar sujeita à violência obstétrica e tudo, mas muito mais simplesmente porque são pardas ou negras, né, principalmente as negras, né, das mesmas condições sociais. Então acho que é interessante trazer essa questão também para ajudar a gente a refletir no trabalho como historiador. Sim, André, sobre o que você estava falando, ela já explicou, e até foi bom, porque ali existia, então, o lazareto, mas não ali fisicamente, o lazareto, ou seja, naquela região havia o lazareto, que era o local que foi criado pelos traficantes, eles tiveram que pagar isso, por conta, cada um fizeram uma vaquinha, construíram um lazareto que era para onde os escravos doentes iriam, só que nós perdemos a localização. Não sabemos onde era esse espaço, não deve ter mudado a casa e tal. Existia ali um lazareto. Muitos dos escravos que estão lá sepultados, eles não vieram do Valongo, eles vieram do lazareto. Nesse caso, a nomenclatura diz, vindo do lazareto, em tanto do tanto, vindo do lazareto, vários faleciam. Né? Os que sobreviviam voltavam para o Valongo. Então foi bom você esclarecer, que eu já sei que não é esse local. Então já ia lá, já correndo, né? Achei o lazareto, mas esse ele é posterior, né? Então, mas pode ser que seja na proximidade, pode ser que, né, alguma coisa ali lembre isso, né? E quando ela falou, não foi para a minha pergunta, mas assim, só para falar uma coisa sobre o hospital que eu vi, essa questão que eles chamavam, no caso dos escravos, no Hospital Santa Cruz, doença fingida. E aí, qual é o problema dessa doença fingida? Que ela não tem... Se os médicos vêm pelo sintoma e não tem sintoma, é muito complicado. E eles só aparecem, muitas das vezes, nos inventários de escravos, que era quando o Senhor tinha que registrar os escravos. E eles tinham que registrar sobre a forma que eles possuíam, se era manco, se era coxo, se era aleijado, se era quebrado das costas, se era... Então você vê a doença ali, ou seja, doença não, não sei se eu chamo de doença, mas a incapacidade para o trabalho, a dificuldade de trabalhar, mas que não era levada em conta, porque eles estavam no leito.
E só era dito como doente aquele que baixava no hospital. Porém, eles não gostavam de ir para o hospital, baixar no hospital. E essa é a grande problemática. E como tratar também das doenças que não têm sintoma. Ou não tem sintoma, que não são sintomas físicos, assim, ou seja, quebraduras, que são aqueles observáveis, que a gente chamava de banzo. Né? Que hoje a gente já sabe que são questões psicológicas, traumas fortíssimos. Como eles fizeram, se não tinha nenhuma nomenclatura para dizer o que eles estavam? Nesse caso era doença fingida. E alguns manuais, agora esqueci o nome, do Toné, ele prescreve lá para doença fingida açoite. Se teu escravo tiver doença fingida, nada melhor do que açoite, rapidinho vai ficar bom, não sei o quê, porque não tinha alguma coisa aparente, ele estava fugindo do trabalho. Só. É uma dificuldade muito grande. É o famoso meter o atestado. Bom, na verdade, tinha outras estratégias também, né? Mas, bom, o tempo está muito curto, não dá para a gente conversar sobre isso agora. É só responder a Bela e a Aline. Bela, tem alguns textos nos periódicos médicos que você pode tirar isso, até porque, como você colocava todas as questões, inclusive as condições de trabalho, etc., eu acho que dá pano para manga, sim. Eu não usei no meu trabalho, mas, por exemplo, fulano de tal, pedreiro, veio aqui com dores, não sei aonde, tal. Aí você vê que algumas vezes são claramente ligadas à atividade profissional. Então dá para fazer sim, isso é um trabalho interessante. Acho que dá para olhar as fontes com esse olhar sim. E Aline, o que acontece? Isso depende muito do tipo de trabalho, do tipo de trabalhador que a gente está falando. Por exemplo, se você está num plantel, vários tipos de liberdade são muito menores, né? É claro que você, por exemplo, se você está num plantel, como o Júlio mesmo falou, o escravo ele evita baixar no hospital, o escravizado evita ir para a enfermaria ou para o hospital. Ele pode, entre os próprios colegas, ver que